Boa noite, irmãos. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje, mais uma vez, debruçados na Palavra de Deus para estudarmos, dando sequência ao livro de Juízes. E o livro de Juízes é aquele livro que nós estamos estudando. Então, como nós abrimos agora, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos companhia. E isso é muito importante. Está certo que muitos irmãos têm ouvido a live ao vivo e outros têm apreciado, adorado a Deus depois no YouTube. Isso é muito importante. Nós vamos orar por você, pelo Jaime, pelo Boris, por todo mundo que tem estado conosco, pela Elisa, pela Rafa, e pronto, e mais você que também está aqui. Louvado seja Deus, Senhor, porque nós estamos diante da Tua Palavra e estamos aprendendo com ela e hoje queremos que a Tua graça seja sobre nós e que o Teu Espírito Santo nos ilumine para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos e te pedimos que os Teus anjos acampem ao redor das casas dos Teus filhos e não permita, Senhor, que mal algum chegue perto. Nós oramos confiados que o Senhor nos dará paz, que o Senhor nos dará proteção. É em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vocês sabem que nós estamos falando sobre Jefté, que como Israel estava agora sendo perseguido pelos amonitas, então Israel chama Jefté. Esse tal de Jefté é aquele que o pessoal de Israel expulsou ele da terra porque ele era filho de prostituta, então ele não era digno de morar e ser filho daquela família de Israel. E eles então expulsaram Jefté. E ontem nós falamos que Jefté arrumou uma gangue, arrumou homens violentos para andarem com ele, e Jefté então foi convidado pelos anciãos de Israel para guerrearem essa guerra, lutar contra os amonitas. E esses amonitas, eles estavam decididos a tomarem a terra de Israel. E hoje, então, nós vamos estudar exatamente do versículo 13 em diante, quando os anciãos falam para Jefté: Jefté, você vai conosco? Jefté falou assim: se Deus me der a vitória, eu irei. Então Deus deu a vitória, falou para ele que deu a vitória. Aí ele fez um culto, adorando, agradecendo a Deus, no versículo 11. E agora no verso 12, nós vamos começar falando sobre Jefté. E Jefté faz uma pergunta no verso 12. Vocês sabem, meus irmãos, que nós estamos em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Nós vamos agora falar do verso 12, quando Jefté faz uma pergunta para os amonitas. Jefté foi lá nos amonitas. Ele tinha certeza que Deus o abençoaria. Então ele chegou lá nos amonitas e falou assim: o que foi que vocês estão querendo contra mim? Contra mim é contra Israel. Aí, quando ele falou: por que vocês estão fazendo isso? O que vocês amonitas estão me perseguindo? O que há? O que está acontecendo para vocês fazerem isso? Porque tinha que ter uma razão. Aí a palavra de Deus diz que depois que ele perguntou o que há, aí respondeu Amon. Os amonitas responderam: é que Israel roubou a nossa terra e agora nós a queremos de volta. Olha o que os amonitas falou para
para Jefté: Israel roubou a nossa terra e nós queremos a terra de volta. Então eles agora estavam entrando no assunto. E agora eu quero chamar a atenção de vocês. Todas as vezes que você escuta de uma pessoa a versão dessa pessoa, você dá razão para ela. Aí se você escutar a outra pessoa, você fala assim: não é bem assim. Talvez você até dê razão para outra pessoa. Por isso que Deus é um juiz justo. Então, como Deus é um juiz justo, eu quero te pedir, se algum dia você tiver que emitir parecer e ficar pendendo para algum lado, não faça isso. Escute as duas partes, ou console a pessoa que está triste. Console a pessoa que está revoltada. Console a pessoa que está pensando que está sofrendo. Tá certo? Então os amonitas chegaram para Jefté e falaram: olha, vocês roubaram a nossa terra e nós viemos buscar nossa terra de volta. Aí Jefté respondeu para eles dizendo o seguinte: você não está contando a verdade. Israel estava vindo do deserto e pediu, quando eles estavam subindo para o Egito, ele pediu passagem. Israel pediu para passar no meio da terra de vocês, para vir para a nossa terra. E vocês não deixaram, mas ele pediu, Jefté pediu para os edomitas. Jefté pedindo para os moabitas, para os edomitas. E aqui pode ver que a nossa briga é com os amonitas. Então Israel tentou passar pela terra dos edomitas. Edomitas não deixaram. Falaram: não, aqui vocês não passam. Então o que Israel teve que fazer? Teve que rodear de novo o deserto. Aí o Israel chegou, rodeou o deserto, teve que voltar atrás, e aí diz o texto que tanto os edomitas como os moabitas, quando Jefté rogou para eles permitirem que o povo de Deus passasse, eles falaram: não passa. Então eles tiveram que andar pelo deserto em razão de não ter permissão para partir e para passar naquela terra. Então eles tiveram que andar. Aí depois que eles chegaram do outro lado, eles pediram novamente. Olha só, pediram aos amorreus, e o rei era Esbom. Parece que é um ex-bom, né? Esbom era o rei de Sion. Aí Sion também não deixou eles passarem. De novo, novamente, não deixou passar. Você entendeu? Olha só, os amonitas falaram que queria a terra de volta porque Israel tinha tomado. Então, Jefté tem que conhecer a história. E ele conhecia a história, ele falou: não é bem assim. Por duas ocasiões nós tentamos passar na terra dos moabitas, dos edomitas e agora de Sion. E vocês não permitiram. Ninguém permitiu. No verso 21, olha que coisa linda. Diz que o Senhor, vendo o sofrimento do povo de Deus, desapossou os amorreus. O que tem os amorreus com os amonitas? Deus foi lá e porque os amorreus não deixavam passar, então Deus pegou e falou assim: já que não está tendo jeito, não está tendo acordo, eu vou pegar essa terra dos amorreus e vou doar para os meus filhos. E assim Deus fez, no versículo 21. E aí o versículo 22 também fala, e então Deus deu a terra para ele. O versículo 23 fala que a terra era dos amorreus. Presta atenção. Por que os amonitas estão querendo reclamar uma terra que nunca foi deles? Aí o verso 23 fala que
Assim o Senhor Deus de Israel, no verso 23, viu? Olha aí. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus, não os amonitas, os amorreus ante o seu povo de Israel. Aí Jefté falou assim, se Deus pegou a terra dos amorreus, no final do verso 23, Jefté pergunta para os amonitas, e por que pretendes tu pegar a terra dos amorreus? Ó, é bom conhecer a história. E Jefté, então, no debate oral, estava perguntando para eles agora, por que vocês estão querendo a terra dos amorreus? Esta foi a pergunta. Se o nosso Deus nos deu, está dado. Nós ganhamos de Deus. E aí ele faz uma comparação muito inteligente. Ele pega e fala assim, não é certo que aquilo que Quemos era o Deus deles. Não é aquilo que o Deus de vocês, não é certo se o Deus de vocês der para vocês, é certo que vocês fiquem. Não é certo ninguém tomar de vocês. Ele estava fazendo uma comparação. Então, como Quemos pode dar qualquer coisa para vocês, o nosso Deus Javé nos deu a terra. E se ele nos deu, está dado. Ele fez uma comparação com o Deus deles. E aí diz o texto, no versículo 25, presta atenção, questão do debate, é uma discussão em praça pública, todo mundo ouvindo, todo mundo vendo, e assim vai a discussão, o servo de Deus e o servo de Quemos. Verso 25, és tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? Ele está falando o seguinte, vocês são mais fracos do que os moabitas. E os moabitas não tiveram coragem de vir aqui tirar satisfação conosco. Vocês são maiores que os moabitas? Pense bem, vocês estão querendo briga mesmo? Ele ameaçou. Isso aqui não é uma ameaça velada, não. Ele está falando e fez mesmo o que ele está falando aqui. Aí no versículo 26, ele faz outra comparação. Ele faz a comparação assim, enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, tá vendo? Habitou 300 anos em Esbom. É lá de Sion. Vocês não vieram durante 300 anos reclamar essa terra. Por que que agora, depois de 300 anos, que a terra é nossa, que Deus nos deu, vocês vêm reclamar a terra? Ele não foi lá brigar de uma vez, ele foi lá conversar com eles. Então ele fez outra comparação. E aí ele fala, por quê? Ele quer saber a resposta. Jefté quer saber a resposta. Aí, meus amados irmãos, no verso 27, Jefté encantou os amonitas. Ele fala assim, quem pecou? Quem está errado? Quem está querendo confusão? No versículo 27, ele fala, quem pecou? É vocês que estão errados, não é Israel. Vocês estão vindo aqui para querer nossa terra, mas vocês estão errados. Não vão levar a terra. A terra é nossa. Diz assim o versículo 28, e eu estou terminando agora com o versículo 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté, que Jefté lhe enviara. Ou seja, o rei dos amonitas não deu atenção para Jefté. Então hoje nós vimos isso, que eles vieram, Jefté foi perguntar para eles, o que vocês estão querendo? Só nós viemos buscar nossa terra. Jefté provou para eles que a terra não era deles, que a terra Deus deu para Israel, só que mesmo assim eles não se contentaram. Agora sim vai começar a peleja. Só que não é hoje, é amanhã. Isso aqui é igual a novela. Eu não posso ser um capítulo longo, porque senão vocês não ficam aí.
é melhor que fique esperando amanhã. Aí amanhã, 6h30, nós entramos de novo e eu vou falar amanhã sobre o que Jefté fez. Ele foi doido, Jefté. Ele falou, Senhor, se o Senhor nos der a vitória, eu vou fazer um negócio. E o negócio que ele prometeu é coisa de doido. E aí vocês vão ver isso amanhã. Amanhã nós falamos isso, tá bom? Leia o texto que você já vai adiantando. É do versículo 29 em diante, tá bom? Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus abençoe a nossa igreja. E eu quero falar com você. Participe dos nossos grupos de oração. Todos estão sendo convidados para ser grupo de oração de 4 pessoas pelo WhatsApp. É fácil. Você vai receber uma ligação, entra no grupo de 4 pessoas. É oração de 5 a 10 minutos, as 4 pessoas oram. Não é para contar história, não é para preocupar, não é para fazer conversa, é para orar. Orar pelo país, pela sua família, pela igreja, orar para Deus cuidar de nós. É isso que nós queremos fazer. Então, você vai ser procurado por alguém da igreja, aceite. Não é obrigado a aceitar. Você fala, não tenho tempo. Não tem tempo como? É com o seu celular, em qualquer lugar que você tiver, você vai fazer a oração. Tá bom? Procure entrar no grupo de oração e não perca também os nossos grupos de pequenos grupos que também são de estudo bíblico. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós. Um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Até amanhã às 18h30.